E essa comunidade... Desculpa, Ju, comecei a gravar aqui. E, pessoal, essa máquina que vocês ouviram aí é o Zoom avisando que está sendo gravado. Só isso, desculpa, Ju. Tudo bem. Bom, e essa comunidade começou no começo do ano, em fevereiro, e ela já atravessou 2 ciclos, que a gente está chamando de trilhas de aprendizagem. São ciclos bimestrais, onde tem uma espécie de curso online, assíncrono, com conteúdos em texto, vídeo, e acompanhada também de workshops e de processos de aprendizagem mais vivenciais e mais experimentais e práticos. E no nosso primeiro ciclo de aprendizagem, a gente trabalhou com uma introdução ao paradigma regenerativo, tecendo as bases do nosso entendimento sobre regeneração, e depois a gente trabalhou, foi uma visão geral, né, essa primeira trilha, e depois a gente trabalhou com uma trilha que chamava os atributos da liderança regenerativa, os atributos do praticante regenerativo, e a gente trabalhou aquelas capacidades que esse agente de regeneração, ou praticante regenerativo, ou aspirante a, né, ou enfim, essa pessoa que se interessa pela regeneração, quais capacidades ela precisa estar desenvolvendo para que ela possa catalisar processos regenerativos nas suas organizações, territórios, comunidades, enfim, no seu contexto. E aí agora a gente vai iniciar uma nova trilha de aprendizagem, um novo ciclo bimestral, que é sobre pensamento sistêmico orientado à prática regenerativa. Então, esse encontro nosso, ele é como que uma aula inaugural, assim, né? Um encontro de abertura do que será, né? Do que está por vir. E essas 3 trilhas juntas, elas fecham um ciclo, que é esse ciclo da gente pensar e entender como que o pensamento sistêmico, a visão de mundo dos sistemas vivos, a visão sistêmica da vida, investigações sistêmicas das mais diversas, que possivelmente o Felipe vai trazer aqui, como que isso ajuda a gente a entender como nós somos capazes de fazer intervenções pontuais, locais, né, considerando a nossa escala e possibilidade de atuação, nos contextos e sistemas onde inevitavelmente nós estamos, de forma que a gente seja capaz de gerar, né, processos e padrões de saúde em direção à transformação sistêmica. Então, em síntese, a gente esteve trabalhando na primeira trilha uma visão geral sobre o paradigma regenerativo, depois a gente olhou para o mundo interno desse praticante regenerativo, para as capacidades transpessoais que ele poderia desenvolver, e agora a gente está olhando para o sistema, como, na verdade, a gente vai olhar para como olhar, né, que tipo de olhar ou que tipo de investigação a gente pode fazer para melhor entender esses sistemas e contextos de modo que seja possível, então, conectar esse processo de autotransformação com transformação sistêmica. Enfim, esse é um panorama geral de onde nós estamos depois do fim desse ciclo, né, que a gente vai ter fechado, isso a gente vai mudar um pouco o escopo, assim, a gente vai ampliar um pouco o escopo para além do paradigma regenerativo e do pensamento sistêmico. Então, para quem tem interesse nesses temas, esse é um ótimo momento para se juntar a nós e aproveitar desse pulso, né, de regeneração e investigação sistêmica. E acho que, Felipe, você pode começando, né? Boa noite para vocês, obrigado pela presença. Que bom que estamos aqui juntos. Sim, com certeza, Ju. É muito bom ver várias pessoas juntas, né? A gente convidou todo mundo que a gente conseguiu, então aqui estão tantas pessoas que estão participando na comunidade com a gente, como pessoas novas que a gente ainda nunca viu. Então, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos aí. Tem pessoas também de outros encontros anteriores, então, bem bacana. Acho que a Ju fez uma contextualização já bem legal. Eu vou começar com a aula de hoje. A gente
vai até às 8h15, então até às 7h30, mais ou menos, eu acredito que eu vou trazer algumas ideias centrais e voltar aqui para a gente poder finalizar com uma conversa, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uma boa prática pode ser, enquanto o Felipe faz a aula, se vocês tiverem dúvidas, questões, contribuições, escreverem no chat, né? Eu vou estar olhando e a gente pode colher essas contribuições para considerá-las na nossa conversa, nessa segunda parte. Ótimo, Ju. Então, vamos lá. Essa aula, né, pensamento sistêmico e o paradigma regenerativo, ele vem para a gente trazer esse contexto sobre essas duas abordagens, que elas são complementares, né? Há algum tempo já que a gente trabalha e vem construindo a ideia do paradigma regenerativo, junto com outros parceiros e outras pessoas, é claro, né? E o paradigma regenerativo, ele tem uma simbiose, uma união, né, uma origem muito forte com o pensamento sistêmico. E uma das conclusões que nós chegamos, né, que o pensamento sistêmico é uma ótima porta de entrada e é uma base muito importante para nós pensarmos regeneração e pensarmos também os nossos projetos como um todo, né? Para quem me conhece, eu sou o Felipe Tavares, eu sou engenheiro ambiental, agroecologista, sou agrofloresteiro também. Junto com a Ju, nós fundamos o IDR, né? Co-criamos o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que tem como aí principal missão trabalhar um jeito diferente de se conduzir projetos, um jeito diferente de se relacionar. Então, a perspectiva holística e sistêmica está no cerne do que a gente faz e vai ficar mais evidente aqui nesse encontro de hoje. A Ju, ela comentou sobre esse movimento que a gente está na comunidade, né? Nos 2 últimos meses, nós estávamos voltados para dentro, né? Trabalhando algumas perspectivas internas. A Ju falou da trilha, né? Atributos da liderança regenerativa, e foi onde a gente pôde olhar para algumas qualidades, alguns atributos que são fundamentais para nós podermos fazer esse trabalho de um jeito mais coerente, né? A gente trabalhou principalmente 3 atributos, que é agência pessoal, consideração externa e lugar interno de poder. Agora, nós queremos fazer um movimento de ir para fora um pouco, né? Dentro do desenvolvimento regenerativo, a gente chama esse trabalho interno também como a primeira linha de trabalho, né? O trabalho de desenvolver as competências pessoais, transpessoais também, para a gente poder desempenhar um trabalho de transformação, né? Mas o trabalho externo, ele é tão importante quanto. A gente tem essa frase que a gente gosta muito, que esse é um caminho de autotransformação a serviço da transformação sistêmica, né? Então, nós nos comprometemos com o nosso trabalho pessoal para poder melhor servir as nossas comunidades, lugares que importam para a gente, né? Então, agora, nesse ciclo, a gente está olhando um pouco para fora e, com isso, para isso, o pensamento sistêmico vai nos ajudar bastante. Então, a gente está querendo, de certa forma, comparar essas duas ideias, né? Da regeneração e da ideia de sistemas, comparar e relacionar. Uma forma de entender a regeneração, na verdade, 2 formas de entender a regeneração, né? Como ela sendo tanto uma capacidade quanto um paradigma. O que isso quer dizer? A regeneração, enquanto uma capacidade, tem a ver com a capacidade mesmo, né, dos sistemas vivos se regenerar. Só sistemas vivos são capazes de se regenerar. Então, dessa forma, a gente pode entender a regeneração como uma capacidade inerente dos sistemas vivos. Ou seja, todo o sistema carrega consigo esse potencial inerente de retomar um caminho de vitalidade e de evolução, vamos dizer assim, né? Claro que aqui a gente está falando também de sistemas socioecológicos, que são os principais sistemas que nós trabalhamos, né? Os sistemas que envolvem aí as pessoas e os sistemas naturais.
Mas a regeneração, ela também é um paradigma, né? O que quer dizer a regeneração sendo um paradigma? É um jeito de compreender o mundo e de se relacionar com o mundo, né? O paradigma regenerativo, ele traz um conjunto de crenças, de princípios, né? E de premissas que conduz esse trabalho, né? que orienta esse trabalho. E essas premissas, essas bases, elas são sistêmicas, né? Elas se apoiam em ciências holísticas e o pensamento sistêmico é uma dessas abordagens que nos ajudam bastante, né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer, né, qual que é a cosmovisão regenerativa? Se a gente está falando, né, que a regeneração é um paradigma regenerativo, isso quer dizer que existe algo informando esse paradigma, esse conjunto de premissas, crenças, jeitos de se fazer as coisas, né? Então, a cosmovisão é a própria visão de mundo, é o mito de origem que se acredita, né, dentro dessa perspectiva. Então, para o paradigma regenerativo, o que seria essa cosmovisão? Ou seja, qual que é o papel dos seres humanos, ou qual que é uma filosofia assim, de base que dá sentido para as nossas vidas e que, enfim, né, está de acordo com o jeito que a vida funciona, os seus processos de evolução. Então, assim, vou passar rapidamente aqui, claro que existem vários elementos assim, sobre a cosmovisão regenerativa, visão de mundo regenerativa, mas um aspecto essencial é a superação, pelo menos a tentativa, né, de superar a separação entre natureza e cultura, né? Então, entre nós, seres humanos, pessoas e a natureza. Então, existe um esforço consciente, né, porque nós carregamos vícios vícios mentais mesmo, de como entender o mundo enfim, que contribuem, né, para a gente ter essa visão fragmentada da vida. Então, o princípio da integralidade, né, dos sistemas integrais é algo muito importante. E dentro dessa cosmovisão regenerativa, né, está a ideia de que os sistemas vivos eles carregam um potencial inerente de evolução, né? E de que, pelo fato deles estarem interconectados, interdependentes, existe uma relação direta, né, entre eles de influência. E um jeito interessante de entender como que esses sistemas se organizam é de uma perspectiva alinhada, de sistemas dentro de sistemas. Então, dentro da cosmovisão regenerativa, eu, enquanto um indivíduo, enquanto um organismo, ou a minha organização, ou o meu território, os meus projetos, eles possuem um papel singular, uma contribuição, algo que é inerente desse meu sistema, né, que emerge a partir das suas particularidades, especificidades, né? Então, isso faz com que eu possa contribuir para que o sistema que eu pertenço, né, continue evoluindo. Então, é uma cosmovisão, é um jeito de entender o mundo, onde nós estamos inerentemente conectados e contribuindo, né, desempenhando um papel para que o sistema maior que eu faço parte possa se desenvolver também. E essa cosmovisão, ela é uma, né, que honra a vida, honra e celebra a vida. Essa é uma perspectiva interessante, porque o que nós queremos sustentar, quando nós falamos de sustentabilidade, o que nós queremos sustentar é a vida. Então, a gente precisa começar a entender os nossos universos e os nossos projetos como ecossistemas, né? Então, tá. Outro ponto que talvez ele sintetizaria a ideia da visão de mundo regenerativa é a da participação apropriada, né? Por exemplo. Nós, enquanto seres humanos, enquanto membros aí, né, dessa comunidade de vida da Terra, nós inevitavelmente participamos dos sistemas que nós estamos inseridos, né? A participação não é uma escolha. Nós não
essa escolha de intervir, de influenciar ou não influenciar, ela não nos cabe a nós, porque a nossa própria existência, as nossas próprias opiniões, elas influenciam os lugares que nós estamos, né? Então, quando nós trazemos essa ideia de participação apropriada, nós trazemos um olhar um pouco mais curioso, né? Um olhar um pouco mais aberto e um pouco mais fluido, assim, para entender não exatamente como que eu acho que eu devo intervir nesse território, mas como que eu posso desenvolver as minhas qualidades de escuta, de percepção, de entendimento, né, sobre o que está acontecendo no mundo, para, enfim, para então poder ter melhores ideias e tomar decisões, né, com mais força, com um pouco mais de coerência. Então, aqui a gente chega, né, num ponto de que a regeneração, ela... enfim, assim, um jeito de colocar isso aqui tem uma espécie de paradoxo, assim, porque apesar da regeneração ser sistêmica, né, que é o que nós estamos falando aqui, ela é também, ao mesmo tempo, local. Ou seja, né, a nossa escala de atuação ela é necessariamente local, e aí o pensamento sistêmico ele nos ajuda a entender esse local e essa dinâmica, e entender como que esse local se relaciona com um lugar maior. Então, a nossa atuação ela é local, mas visando a transformação sistêmica, ou seja, tocar pontos estratégicos no sistema, pontos de intervenção que carregam esse potencial de mudança, esse potencial de transformação. Mas se a gente continua conduzindo os nossos projetos sem refletir, né, sem fundamentar bem como que nós fazemos as coisas, nós corremos o risco de repetir os mesmos erros, enfim, que estão muito assentados no nosso jeito de operar, né? Enfim, naturalmente nós tendemos a ter uma visão reducionista, fragmentada, e se a gente não se esforça deliberadamente para cuidar disso, né, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente falou um pouco do paradigma regenerativo, né, do pensamento regenerativo, mas como que o pensamento sistêmico se conecta, né? A gente pode entender o pensamento sistêmico como uma ciência que criou condições para que a regeneração pudesse surgir, de certa forma, ou dito de outra forma, a regeneração se apoia muito forte no pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico ele emerge a partir do reconhecimento da organização dos ecossistemas, das cadeias tróficas, a partir de uma observação da própria vida, né? A partir de biólogos, etc. E isso a gente começa a entender muito mais as inter-relações, interdependências do que a gente, enfim, era acostumado antes. Então, a gente vai ter um momento ao longo desses meses, né, para estudar algumas bases do pensamento sistêmico e alguns conceitos que são importantes. Mas um jeito de entender que o pensamento sistêmico é um jeito é uma disciplina para enxergar totalidades, né? E é um jeito também que a gente pode utilizar para retirar os nossos vieses cognitivos, os nossos preconceitos e entendimentos equivocados assim, do mundo, né? Então, naturalmente, a gente... Enfim, então aqui, assim, o que eu quero trazer? Que o pensamento sistêmico, ele apoia a regeneração, né? E agora eu quero mostrar como que ele pode fazer isso. Eu vou passar aqui por alguns elementos do que seria uma investigação sistêmica, né? Deixa eu beber uma água aqui. Então, um jeito que o pensamento sistêmico nos ajuda a lidar com territórios, a lidar com projetos, é reconhecendo as interconexões, né? Nós
nós falamos, né, de que, enfim, uma premissa é o entendimento da interconexão da vida e de todos os elementos desse sistema, né? Então, a gente poder ter ferramentas visuais e vocabulários compartilhados que nos ajudam a entender essas interconexões, isso é muito rico, né? E uma forma de fazer isso é a partir desses mapeamentos metabólicos, mapeamentos do sistema, né? Assim, mapas conceituais que nos ajudam a criar uma primeira visão, né? Essa é uma técnica inicial, onde nós começamos a colocar as ideias centrais de um determinado tema, ou os principais agentes e elementos de uma determinada situação, e de uma forma mais livre a gente começa a criar essas conexões e popular esse mapa. Esse mapa aqui especificamente é um mapa do Capra, né? O Fritjof Capra apresentou num curso que ele deu, e traz um mapa de relação a partir da ideia da ideia de crescimento infinito em um planeta finito, né? Aqui alguns detalhes, mas só para a gente ter uma ideia sobre como que isso poderia se parecer. Aqui já é um mapeamento sobre a condição da indústria de pesca de uma determinada região, né? Só para a gente visualizar um pouco como que isso se pareceria. Outra ideia é entender o sistema a partir de suas diferentes escalas, né? O pensamento sistêmico, ele nos oferece um vocabulário e um conjunto de ferramentas, né? Então, esse conjunto de ferramentas, além da gente poder entender essas interconexões, a gente pode também começar a olhar através de escalas. Então, dos quadros conceituais ou frameworks que nós utilizamos é a dos sistemas alinhados. Então, como que a gente pode enxergar a fronteira do meu sistema, né? O meu projeto, ele está presente em um lugar. Que lugar é esse? E que lugar mais próximo é esse que o meu projeto, a minha organização se relaciona? Onde existe, né, onde existe aí uma relação direta, onde eu consigo influenciar esse lugar e esse lugar consegue me influenciar também. Não é tão simples assim a gente entender essas fronteiras, essas nuances e se alfabetizar, né, conversar, procurar saber, entender e conhecer mais sobre essas ferramentas vão nos ajudar a ganhar insights e um entendimento mais refinado do que a gente está tentando fazer. É um exemplo aqui, né? Um dos lugares que a gente trabalha na Serra da Canastra, e aqui só para ilustrar como que isso pode ampliar a perspectiva, né? A gente olha a gente pode olhar o território, ampliando, né, que está dentro de um sistema maior, que está dentro de um sistema, né, ainda maior, aqui no caso o Chapadão da Canastra, o Chapadão Diamante da Canastra, que está numa região maior, que tem um contexto específico, né? Faz parte do Parque Nacional da Serra da Canastra e da região do Queijo. Aqui eu também não vou entrar nos detalhes, mas como que cada escala desse sistema se relaciona com a escala seguinte, né? Porque cada escala desse sistema, ele exibe, vamos dizer assim, um padrão de comportamento. Então, se a gente consegue tocar esses padrões de comportamento e a vocação do lugar, o espírito do lugar, a essência do lugar, a gente consegue, enfim, ter um entendimento um pouco mais sistêmico e holístico, menos linear e menos reduzido. Outra coisa que o pensamento sistêmico nos ajuda a fazer, né, e aqui já tem alguns conceitos específicos, né, que é o diferenciar os tipos de estoque, fluxos e variáveis. Então, um sistema ele funciona como uma espécie de metabolismo, né, e existe diferentes tipos de troca, diferentes tipos de capitais, por exemplo, que é um fluxo, né. Outra ferramenta que nós utilizamos muito do mapeamento, né, dos diferentes tipos de capitais de um sistema e como que eles se relacionam, qual que é a disponibilidade dele, né? Aqui
aqui são 5 formas de capitais, né? Capital social, humano, capital de infraestrutura. A gente pode ampliar um pouco mais, né, esses capitais aqui, e isso gera um mapa muito interessante que faz com que a gente consiga observar capitais subutilizados, né, e colocar esses capitais a serviço da evolução do sistema como um todo. Né? Capitais de infraestrutura normalmente ficam ociosos, capital social, geralmente nós temos uma dificuldade também de entender, de se relacionar e de enxergar isso como um ativo do próprio território, né? Mas quando a gente começa a utilizar essas ferramentas e criar uma história, né? Porque no fundo essas ferramentas elas nos ajudam a lançar um olhar para o território, né? De certa forma, tirando um pouco dos nossos vieses e com esse olhar que nós lançamos, facilitar o desenvolvimento daquele contexto como um todo, né? No pensamento sistêmico, a gente trabalha muito com os loops de feedback, né? Esse é um conceito que evita com que a gente caia em algumas armadilhas, né? Só para exemplificar aqui alguns loops de feedback naturais, né, de sistemas naturais, das florestas, permafrost, albedo, da atmosfera, enfim, isso é uma reação em cadeia que se acontece em sistemas naturais, em sistemas humanos também, né? Então, é um loop de causalidade, onde ações levam a determinados resultados, né, e esses resultados alteram o início desse processo. Então, quando a gente consegue entender quais são os principais loops de feedback, de reforço, né, que amplifica determinada situação, tanto numa perspectiva positiva, quanto numa perspectiva negativa, ou então um loop de feedback de estabilização, né, que faz com que um determinado estado do sistema tende a ficar constante, a gente começa a criar um entendimento, né, um entendimento sistêmico daquilo que a gente está trabalhando, né? Essas ferramentas, esses conjuntos de ideias que a gente pode trabalhar, né? Somando elas, a gente consegue identificar arquétipos, por exemplo, né? Um desses arquétipos é o das soluções que falham, né? Ou algo, enfim, algo como soluções rápidas para tocar mais os sintomas dos problemas do que a raiz dos problemas, né? Como que isso acaba gerando consequências não intencionais ao longo do tempo, no longo prazo. Então, talvez o pensamento sistêmico ele seja um grande antídoto, né, ao pensamento imediatista e ao pensamento de curto prazo que, enfim, acaba gerando várias armadilhas. Enfim, por fim, uma outra forma, né, que o pensamento sistêmico pode nos apoiar dentro dessa investigação territorial, dentro dessa investigação, para nós podermos entender qual a nossa participação apropriada, em relação à estrutura do sistema, né? Um dos jeitos de olhar para a estrutura de sistema é através do modelo iceberg, né? Onde a gente consegue deixar mais evidente motivos sistêmicos, né? Padrões de comportamento, estruturas que geralmente estão ocultas e a gente não consegue normalmente relacionar com um evento diretamente, né? Então, conhecer a ideia do modelo iceberg, o que são os modelos mentais, as estruturas que informam os eventos e os fenômenos, né? Vão nos ajudar enfim, a ter ações com um potencial transformativo maior. E essa é a nossa intenção, né? Nós precisamos trabalhar com alavancagem sistêmica. O que significa trabalhar com alavancagem sistêmica? É tocar em pontos que carregam um potencial grande de transformação, né?
notadamente, um dos jeitos mais interessantes de mudar uma estrutura do sistema, né, é mudando o próprio paradigma a partir do qual ele surge. Mas, enfim. Então, essas aqui, né, eu quis apresentar algumas ferramentas sistêmicas, porque o pensamento sistêmico ele nos ajuda muito a ir para a prática, a ir para o campo, para relacionar para conseguir construir, né, um entendimento diferenciado e, enfim, a partir honrando, né, assim, a complexidade da própria vida. Para finalizar agora, e a gente, né, abrir para algumas perguntas e conversar assim, mais num bate-papo, eu queria trazer a ideia, né, de dançar com sistemas que a Donella Meadows, uma grande pensadora sistêmica, traz. Ela escreveu um artigo bastante famoso, já faz algumas décadas esse artigo, que é Dancing with Systems, né, dançando com sistemas, e eu acho que a Donella Meadows foi a pessoa que melhor conseguiu assim sintetizar em uma lista, né, assim, o que seria toda essa ideia do pensamento sistêmico, como que a gente pode se relacionar com ele, né? Vou passar aqui por esses itens. Então, para Donella Meadows, né, para dançar com sistemas, primeiro nós precisamos obter o ritmo do sistema, observar, ouvir os sistemas, né? Ouvir a sabedoria do sistema também. Expor os nossos modelos mentais ao ar livre, né? Aqui nós não queremos chegar com resposta. O pensamento sistêmico, ele nos ajuda a fazer melhores perguntas, né? Mais do que trazer as respostas. Seja humilde, continue sendo um aprendiz, né? Essa é uma postura muito importante. Honre e proteja as informações, localize a responsabilidade no sistema, né? Locais chaves no sistema. Faça políticas de feedback para sistemas de feedback. Preste atenção ao que é importante, não apenas ao que é quantificável. Vá pelo bem de todos, expanda os horizontes de tempo. Isso é muito importante aqui. Eu acho que é uma armadilha, né? Assim, não expandir os nossos horizontes de tempo é uma armadilha muito comum que nós acabamos tendo em nossos dia a dia, em nossos trabalhos, e conseguir assimilar isso, enfim, é muito interessante. Expanda também os seus horizontes de pensamento, expanda os limites do cuidado, celebre a complexidade e apegue-se firmemente ao objetivo da bondade. Então, para finalizar, assim, o jeito que a gente trabalha o pensamento sistêmico e o jeito que a gente traz é uma abordagem para nos ajudar, para nos libertar, para nos apoiar. Não é uma receita, né, de como fazer as coisas, mas nós precisamos de vocabulário, nós precisamos de metodologias, nós precisamos de ideias, nós precisamos de nos referenciar em algo. E é muito importante entender qual que é a epistemologia, qual que é a visão de mundo que essa metodologia que nós estamos utilizando surge, né? Se nós estamos trabalhando com ecologia, nós usamos uma abordagem reducionista por natureza, há algum problema aí, né? Nós estamos lidando com problemas complexos a partir de uma mentalidade reducionista. Então, como que a gente pode regenerar o nosso pensamento mesmo, né? Expandir os nossos horizontes de pensamento para incluir um jeito que é muito natural, que é humano, que é social, mas que nós não estamos tão acostumados assim. Então, esse é um convite para conhecer mais sobre o pensamento sistêmico, para conhecer mais sobre a abordagem regenerativa. Existem livros maravilhosos, documentários, filmes maravilhosos, e tem também a possibilidade de estar com a gente investigando essas questões. É isso. Deixa eu... Aqui. Maravilha, pessoal. Isso eu queria compartilhar com vocês agora.
né? Trazer mais do que entender especificamente sobre, né, o que é cada elemento, o que cada mapeamento traz. Eu queria que a gente saísse com uma imagem clara sobre como que o pensamento sistêmico pode nos ajudar, né, sobre como que ele ajuda, como que ele nos ajuda a criar uma base, né, de pensamento, uma base para nós podermos conversar e fazer projetos a partir de uma outra perspectiva e não simplesmente continuar repetindo assim, alguns padrões, né? É isso, pessoal. Vamos, enfim, eu queria abrir para alguns comentários, algumas perguntas, e a gente pode continuar trocando um pouco mais, né? Legal, posso começar então? Por favor, Natália. Eu gostei muito da apresentação, parabéns aí você, a Ju. Acho muito importante, eu acho que essa conexão do pensamento sistêmico, acho que tem ferramentas ali complementares ao que a gente já está vendo, né, nas outras trilhas. E assim, eu acho que é muito importante isso que você fala da questão da epistemologia, né? Com qual tipo de pensamento que a gente está considerando os problemas, com qual visão de mundo a gente está considerando esse problema para poder agir de acordo, né? Então, quando você fala da ecologia ou da visão ecológica como essa visão de mundo, essa epistemologia, eu acho super interessante. E eu estava lendo até algumas coisas falando do quanto a gente tem esse conhecimento ecológico, por exemplo, no conhecimento ancestral, né, de povos ancestrais, essa coisa do reconhecimento dos padrões de um determinado território, para poder desenhar e atuar de acordo com esses determinados padrões. E assim, eu vejo, né, eu gosto muito do pensamento sistêmico, do design sistêmico também, né, mas eu vejo que é quase como se a gente ainda estivesse engatinhando, né, é muito difícil fazer um mapa conceitual como esse que você mostrou, a gente já consegue situar algumas coisas que a gente percebe, mas ainda assim, entender padrões e desenhar de acordo com eles, né, me parece ainda uma coisa meio misteriosa, porque se a gente entendesse realmente todos os padrões, quase como se a gente tivesse um blueprint, né, princípios de como a vida funciona, e a gente poderia ali meio biomimeticamente atuar de acordo, né? E daí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, essa questão do desenhar conforme padrões percebidos, ou quais são possíveis exemplos desses padrões quando a gente fala de sistemas socioecológicos. Legal, Nathalie. Um jeito de entender o pensamento sistêmico, né, é uma forma de fazer com que nós ficamos de nos ajudar a ficar cada vez menos errados, assim, né? Então não é porque você falou como se a gente tivesse uma planta, né, do sistema, um blueprint, algo assim, né? Não é assim, a gente já não parte daí. Porque a gente parte da premissa de que todos os modelos estão errados e de que alguns não são úteis, né? Essa é uma ideia interessante. Então, esse sistema, a construção, né, desses sistemas é algo que vai nos ajudar a ganhar um entendimento devagar. Não é um desenho definitivo, né? É mais um jeito de encarar as coisas e um jeito de entender as coisas, que é multidimensional e relacional, assim, também, né? Esses mapas de conexão são mapas que a gente costuma fazer até naturalmente, de uma maneira informal, né? O que aconteceria se a gente pudesse fazer com um pouco mais de método, de cuidado?
Então, realmente não é simples assim, fazer uma avaliação sistêmica, mas isso é para ser um processo de desenvolvimento das nossas capacidades pessoais. Mais do que querer conhecer um pouco de pensamento sistêmico para conduzir projetos a partir da metodologia ou para criar super mapas e etc., né? O efeito que tem no nosso pensamento, quando a gente entende alguns conceitos e entende alguns padrões, ele é muito transformador, né? Em termos de padrões, existem os arquétipos do pensamento sistêmico, que são arquétipos clássicos, né? Limites ao crescimento, por exemplo. Enfim, na trilha ali a gente mostrou uma lista. Esses arquétipos, eles são recorrentes, né? E a gente consegue, ao olhar para o nosso mapa, a gente consegue perceber essas dinâmicas e investigar. O que a gente quer com o pensamento sistêmico é trabalhar o nosso sentido de percepção, né? Assim, é uma das formas da gente tentar perceber o meio, né? A gente, na trilha dos atributos da liderança regenerativa, a gente fala de consideração externa, e a consideração externa tem tanto a ver, né, com olhar para o outro e desejar genuinamente o seu bem, o seu desenvolvimento, quanto ser capaz de escutar o outro, né? De olhar o outro a partir dele mesmo. Então, o que o pensamento sistêmico nos ajuda é enxergar esse sistema e nos ajuda também a tocar a inteligência coletiva e a geração de sentido de uma comunidade como um todo, né? Os mapeamentos sistêmicos mais interessantes, eles são participativos, eles envolvem um processo de desenvolvimento de capacidades no próprio momento do desenho, né? Então, essa é uma das abordagens. A gente trabalha com o pensamento sistêmico como uma das abordagens que nos apoiam, né? Da mesma forma que tem um pensamento sistêmico, a gente trabalha também com a fenomenologia, que carrega uma qualidade muito distinta de pensamento e cada abordagem vai ter o seu lugar, vai ter o seu contexto, né? Existe a forma clássica de se trabalhar com o pensamento sistêmico, uma forma estabelecida na literatura, né? E existe a forma também mais próxima do desenvolvimento e design regenerativo, que incorpora, ou que adiciona alguns conceitos a mais, adiciona algumas perspectivas a mais, assim. Enfim, acho que eu já falei demais por hora. Só um complemento. Natália, é muito interessante a sua questão, porque eu acho que ela é chave no sentido das implicações do pensamento sistêmico, né? Eu vejo que a grande inovação do pensamento sistêmico, né, enquanto paradigma emergente, é a ênfase nas relações, né? Porque até o pensamento sistêmico, a gente estava sendo muito capaz de entender as propriedades das partes, né? De olhar para os fenômenos em termos de partes, departamentos, pedaços, e dissecando integralidades e totalidades em partes para que a gente pudesse compreender essas partes e tomar a compreensão dessas partes como orientação para a nossa tomada de decisão. E aí o que a gente começa a entender, né, com a emergência do pensamento sistêmico e a direção de enfrentar as limitações de um pensamento reducionista, é que, a menos que a gente entenda como essas partes estão contextualizadas dentro dessas totalidades e dessas integralidades, e como essas partes estabelecem relacionamentos interdependentes, múltiplos, complexos, dinâmicos, a partir de trocas, né, de matéria, energia e informação, a gente pouco nos vale. Não é que pouco nos vale, muito nos vale o entendimento das partes, né, dos pedaços, assim, dos fragmentos, dos problemas,
mas isso precisa voltar aos todos para que a gente consiga projetar, né, ações estratégicas e intervenções em locais específicos que sejam capazes de gerar efeitos sistêmicos e não gerar apenas redundância ali ou entrar nesses arquétipos, em alguns desses arquétipos sistêmicos, como por exemplo, esse de soluções rápidas que agravam os problemas existentes, né? Assim, então, eu acho que a ênfase nas relações, ela é super central. E como que as relações podem ser compreendidas? Justamente a partir do que você falou, a partir de padrões. Relações não são compreendidas através de propriedades dos seus elementos, né? Relações são compreendidas a partir dos padrões de comportamento que elas manifestam a partir das trocas, né? De matéria, energia e informação. E esses padrões de trocas, eles não são eles são como que comuns para todos os sistemas vivos. Então, se a gente entende como que acontece os padrões de troca num ser humano, num organismo biológico, numa bacia hidrográfica, numa organização humana, social, a gente vai perceber que existem algumas uniformidades, não uniformidades, mas assim, semelhanças, a maneira como essas trocas acontecem atende a alguns critérios que são justamente os princípios dos sistemas vivos, né? Então, eu acho que na medida que a gente começa a entender como esses sistemas vivos se comportam, a partir de alguns princípios como o que o Felipe trouxe, né, de alinhamento, né, de nutrição recíproca, de interdependência dinâmica, em holarquias, né, onde todos estão dentro de todos, enfim, a gente começa a criar as condições para se alfabetizar nessa linguagem de padrões. Só aproveitando esse gancho, Ju, que você falou, né, de se alfabetizar nessa linguagem de padrões, etc. Né? E um jeito que a gente entende o pensamento sistêmico é como sendo uma capacidade pessoal muito importante para fazer para estar no mundo, né? Assim, o olhar sistêmico é uma capacidade humana essencial e que falta muito. Nós não aprendemos na escola, não aprendemos na faculdade e não aprendemos no dia a dia também, né? Conversando, se relacionando com as pessoas. Nós temos um jeito, na verdade, bem diferente, reducionista. Então, a proposta com o tema, né? Discutir o tema, é a gente poder cultivar o olhar sistêmico que está na base do paradigma regenerativo e de novas abordagens, né, que tentam fazer diferente. E, enfim, talvez já possa acrescentar de que a principal forma com que nós vamos fazer isso é através do workshop, nesses 2 meses, né? A trilha de aprendizagem, ela é teórica, ela está toda disponível, ela vai oferecer essa base conceitual, vai oferecer muitos materiais também de referência, mas em breve, nesse mês, nós vamos nos juntar para escolher alguns grupos. Esses grupos, que os projetos, né, vão ser ofertados pelos próprios participantes e a gente vai lançar um olhar sistêmico para cada caso, né? Então, um determinado grupo, a gente pode lançar um olhar sistêmico para uma área de atuação ou para um projeto específico em si. Então, com isso a gente vai conseguir, né, praticar e escolher de que forma que a gente quer lançar, né, através de qual lente a gente quer olhar para esse contexto, né? Cada grupo vai acabar usando uma ferramenta diferente. Eu acho que é isso que vai dar uma riqueza muito grande, né? Porque a depender das suas questões, das suas perguntas, indagações, você vai naturalmente caminhar para um framework, para um quadro específico, né? Para atender aquilo que, enfim, para te ajudar na sua inquietação. Então, esse vai ser um momento de colocar a mão na massa e praticar, e a gente está bem animado assim, com isso, porque a gente sabe que tem projetos incríveis já na comunidade, a gente já começou a convocar alguns assim, que são realmente interessantes, e vai ser a nossa oportunidade de estar junto, experimentando isso na prática mesmo, né?
Eu queria aproveitar os comentários do chat da Lê e da Caroline, que diz que adoraria receber recomendações de poesia sobre visão sistêmica da vida. Não é bem uma poesia o que eu queria trazer, não, é só um singelo parágrafo de um texto, de um naturalista apaixonado nesses padrões dos sistemas vivos, e combina um pouco com isso que a Lei ressaltou, né, do movimento e do fluxo. Ele diz assim: a vida é processo e não coisas. Todas as coisas vivas, todos os fenômenos vivos são como uma refeição de feriado, um mercado de fazendeiros ou um festival de música. Pessoas, dinheiro, ideias e comida convergem temporariamente para troca e diversão. Alguma coisa surge naquele momento, mas a troca e os relacionamentos são o ponto. Essa mesma ideia se aplica ao meu corpo, a uma árvore ou a uma cadeia de montanhas. Eu acho, foi isso, ele traz isso com imagens, né, bem mais interessantes do que as palavras que eu usei para falar antes, mas eu acho que esse é o ponto, assim, o que de rico o pensamento sistêmico traz, e é onde ele converge com o pensamento regenerativo, é esse lugar de... Antes a gente olhava a gente tentava entender algo tirando isso da sua totalidade viva, né? A gente dissecava essa parte e aí, naturalmente, a gente fazia isso morrer. Então, a gente retorna essa parte ao todo vivo ao qual ela pertence. Não se restringindo só a organismos biológicos, pensando isso em nível de lugar também, de território, né? Então, se antes a gente pensava em termos de um pedaço morto, agora a gente pensa em termos de esse pedaço reintegrado nesse todo vivo. Se antes a gente pensava em partes e pedaços, agora a gente pensa em termos de totalidade. Se antes a gente pensava em propriedades e medidas, agora a gente pensa em termos de qualidades, relacionamentos e fluxos. Se antes a gente pensava isso num tempo limitado, num fragmento de tempo, agora a gente pensa isso numa trajetória evolutiva. Enfim, são algumas mudanças, né, que o pensamento sistêmico vai incentivando a gente a fazer no sentido do nosso próprio pensamento, para nos tornar capazes, né, de compreender os fenômenos a partir de uma outra qualidade de investigação. Alguém tem alguma dúvida? Posso fazer uma provocação? Não é uma dúvida, mas eu queria falar alguma coisa. É que assim, alguém falou já, né, que o pensamento sistêmico ele está presente nos povos ancestrais. E acho que vocês também já falaram que, na verdade, nós somos sistemas, né? Nós somos sistemas imbuídos em sistemas, em sistemas, em sistemas, porque tudo é sistema. Então, assim, eu acho que o que eu queria fazer a provocação é de, em vez de falar aprender o pensamento sistêmico, a gente precisa recuperar essa linguagem que já está dentro de nós, bem na nossa natureza. E, na verdade, a gente precisa desaprender um monte de coisas que, em algum momento, a gente aprendeu e que nos desconectou da nossa natureza essencial, que é a natureza do sistema, sistêmica, e recuperar isso que é nosso. Isso está na nossa essência. Isso é a nossa natureza. E, então, em vez de... Também, acho que seria legal a gente começar a pensar... a gente aprender a colocar as coisas de volta dentro da totalidade. Na verdade, a gente também pensar, em algum momento a gente desaprendeu que as coisas estão na totalidade, mas a gente já sabia disso. A gente sabia disso, sempre soubemos disso, mas em algum momento, num capítulo da nossa evolução, a gente desaprendeu. Então, acho que é legal fazer essa provocação de não só continuar aprendendo, mas desaprender, talvez esvaziar um pouco, tirar um pouco e esvaziar e conectar com aquilo que já é nosso, já é nossa essência, e está dentro de nós, já sabemos disso.
Só queria fazer essa provocaçãozinha. Com certeza, Cláudia. Sem dúvida. O que eu acho interessante, assim, o pensamento sistêmico clássico, ele nos ajuda, né, assim, a se liberar desses vícios reducionistas, nos ajuda assim, a começar a reestruturar o nosso pensamento, e o que eu acho interessante é que ele consegue fazer isso de um jeito gradual, de um jeito... assim, é uma boa porta de entrada para o mundo de sistemas, mesmo para quem, para todos nós, assim, viciados e que aprendemos jeitos reducionistas de ser, né? Então, assim, o pensamento sistêmico clássico, eu acho que é uma abordagem que ela é muito versátil, diplomática, e ela é bem aceita em diferentes contextos, né? Contextos mais conservadores, por exemplo, tendem a aceitar um pouco melhor o pensamento sistêmico do que o paradigma regenerativo, que deixa talvez algumas questões filosóficas e morais e humanas mais evidentes. Assim, o pensamento sistêmico, ele, enfim, tem esse poder de penetração. Claro que existe inúmeras maneiras de se trabalhar com sistemas, né? Mas esse é uma característica que eu acho que pode ser bem útil a depender de onde que a gente está trabalhando. Esse ponto que a Cíntia trouxe mexeu aqui comigo, tocou meu coração. Eu escutei outro dia, assistindo uma palestra sobre o amor, né? Que só quem sabe o que é o amor naquele momento, naquele presente, é quem está amando naquele momento, naquele presente, né? Então, eu sinto que mapear um sistema, olhar para um sistema, ou perceber um sistema à volta, é um pouco isso, né? É uma coisa meio de estar percebendo, né? Tá no sistema, se sentir no sistema, né? Tocar o sistema. E aí, esse lugar que a gente usa como humano de colocar isso no mapa, colocar isso num lugar onde comunique, né? O que eu estou sentindo desse sistema é isso aqui, e o que você está sentindo desse sistema, aí a pessoa também desenha, coloca ali, e de alguma maneira a gente encontra um desenho que seja um pouquinho comum, algo compartilhado ali. E aí eu acho que a gente acaba tendo essa necessidade de congelar um pouco alguma imagem para a gente poder combinar, nós aqui, nosso grupo, vamos combinar que o sistema que a gente está tocando é um pouco parecido com esse desenho. E aí eu acho que a gente só não pode esquecer que aquele sistema é vivo dentro de cada um, né? Ele era só uma foto, é só um registro daquele momento que a gente conversou e que a gente disse, olha, esse aqui é o sistema que eu estou vendo hoje, né? Que eu estou sentindo, percebendo hoje. Sim. E o outro também é a percepção do hoje daquela pessoa. Mas aquele sistema ali, o que foi para o papel, o que foi para o mapa, é só um retrato, é um fragmento daquilo que a gente junto viu. Mas dependendo de como for essa conversa, aquela imagem ela fica ativa, fica viva na mente das pessoas, né? Na nossa mente, no nosso coração. E aí volto para o amor, né? Se a gente está amando aquele processo, a gente continua, mesmo que a gente tenha registrado feito um registro, uma foto, a gente importa aquilo para dentro da gente, continua com o sistema ecoando. Então, isso que assim, eu falei Cíntia, mas era a Cláudia, né? Foi Cláudia que falou, perdão. Eu acho que tem essa coisa assim da gente aprender a apreender e soltar também, sabe? Com certeza, Ale. E não ficar ancorando os aprendizados como se eles fossem eternos. Eles vão mudar, sim, eles precisam mudar. Com certeza, Ale. Os quadros conceituais, a gente chama eles de quadros conceituais sistêmicos e dinâmicos, né? Porque eles levam em consideração essa natureza dinâmica. E talvez o
o jeito final, digamos assim, a amarração final da investigação sistêmica é uma história. Isso é muito bonito, assim. O pensamento sistêmico, ele nos ajuda a contar a história daquele lugar. É uma investigação que a gente utiliza tanto os elementos do pensamento sistêmico, como outros elementos também, até mesmo a intuição, percepções para além da cognição, assim, também, né? Mas o nosso objetivo é esse, é identificar qual que é a história geradora daquele lugar, qual que é a história daqueles relacionamentos, qual que é a história daquelas pessoas com aquele lugar, a história que se permeia, né? Então, é um jeito de poder investigar esses padrões. Para a metodologia do desenvolvimento e design regenerativo, a avaliação sistêmica que se faz ao trabalhar com projetos se chama a história do lugar, né? E a história do lugar, ela é muito construída em cima do pensamento sistêmico. Só que a gente leva em consideração tanto uma perspectiva externa do território, né, que seria dados sobre o território, sobre o sistema, né, consultas assim sobre os elementos do sistema, mas uma perspectiva interna também, que é a própria percepção das pessoas, como que elas se relacionam com o lugar, o que elas valorizam, o que elas mais gostam ali, né? Então, para a construção dessa história, a partir de um olhar sistêmico, né, a gente, enfim, pode usar diferentes abordagens, e isso é muito bonito, e sem dúvida que o pensamento sistêmico nos ajuda a sentar, né, mostrar um quadro, mostrar uma ideia e conversar em cima de algo, né? Conversar em cima de uma ideia compartilhada, né? de conceitos compartilhados. Mas, enfim, queria lembrar isso, que no fundo o objetivo do pensamento sistêmico é revelar a história por trás de um determinado fenômeno, a história por trás de uma, enfim, determinada situação. Eu tenho uma pergunta. Oi. Uma vez eu li sobre a teoria fractal dos sistemas. Você pode falar um pouco sobre ela, porque acho que tinha que ver com as formas nas que os sistemas vão se espelhando nos níveis micro e macro. Sim. Isso enfim, existem diferentes formas, né, de entender fractal, mas uma que a gente gosta bastante é a ideia de que as leis dos sistemas, elas são transescalares, né, assim, de que a organização dos sistemas, existe um jeito compartilhado, né, da vida se organizar que reflete tanto no micro quanto no macro, né, isso que você trouxe, né, Mariel? Existe esse reflexo de sistemas dentro de sistemas que é uma espécie de fractal também, né? Existem outros jeitos de entender, enfim, acho que agora a gente já está caminhando um pouco para o final, mas é uma investigação interessante. A gente não trouxe exatamente a investigação fractal agora, mas foi uma bela lembrança, Mariel, para a gente trazer também. Acho que vai ser foi uma lembrança boa, vai ser uma adição interessante. Felipe? Oi. Margarita aqui. Olá. Aparecendo já? Ainda não. Eu fiquei interessada em ouvir mais sobre como esse pensamento ele se dá na prática, né? Tu trouxe o caso da Serra da Canastra, mas eu queria que tu comentasse um pouco como foi a abordagem com o território, né? Ou qual foi a proposta e as consequências, enfim, o resultado disso, se tu puder trazer. Sim. No caso da Serra da Canastra, né, faz 3 anos que nós começamos um processo lá, quando nós compramos um sítio lá. Então, é um lugar, digamos assim, é o nosso território de envolvimento, o nosso território de atuação pessoal, né? Assim, então,
o pensamento sistêmico ele ajuda muito na hora de... Não só o pensamento sistêmico, né? Porque do jeito que a gente trabalha especificamente, o pensamento sistêmico está totalmente conectado com a ideia da regeneração, né? No nosso trabalho, mais especificamente, é sobre regeneração sistêmica. E para falar de regeneração sistêmica, a gente precisa de uma base, que é o próprio pensamento sistêmico, né? E quando a gente está falando de regeneração sistêmica, nós nos colocamos a serviço da evolução desse lugar. Então, como que o fato de eu estar ali, né, e ter experiência agroecológica, agroflorestal, e, enfim, ou seja, estou investigando um pouco da minha essência, como que isso se relaciona com o território, né? Esse lugar que eu estou inserido, ele tem, qual que é a vocação dele, qual que é a contribuição singular dele para um sistema maior ainda, né? E como que eu posso ajudar esse lugar que eu faço parte a expressar mais do seu potencial. Então, são esse tipo de pergunta assim, que a gente faz muito dentro da perspectiva regenerativa, e para responder, conversar sobre isso, nós precisamos entrar na linguagem de sistemas. Na verdade, a gente só pautou isso e construiu... Na verdade, assim, essa trilha, né, de pensamento sistêmico, toda essa discussão, ela surgiu a partir dessa necessidade de construir um conhecimento de base, né? O que é um sistema de fato, né? O que não é um sistema, o que são loops de feedback, fluxo, quais tipos de mapeamento são mais comuns e a gente pode aprender, né? Mas sim, é um início da caminhada e tem... enfim, várias camadas assim, de envolvimento, de aprofundamento, de trabalho, mas mesmo uma camada introdutória inicial, ela é muito potente, eu acho, assim, mesmo as primeiras leituras, os primeiros contatos, mesmo que a gente não... né, enfim, toda abordagem demanda um desenvolvimento de capacidades, né, é algo que demanda tempo. Mas mesmo em pouco tempo, eu acho que o maior efeito está na nossa concepção, né? No jeito de enxergar o mundo, e é independente se você está numa mesa de projeto ou não, falando de pensamento sistêmico, o seu olhar ele vai ser sistêmico. Então, os seus objetivos vão ser diferentes, naturalmente, né? Os seus objetivos vão ter uma cara diferente, as suas preocupações também vão ter uma cara diferente, e as ilusões também... não vão ser as mesmas, não que não vão ter, mas talvez não sejam as mesmas. Assim. O que, assim, um resultado esperado, né, um efeito esperado, é o de encaixe dos projetos nos lugares, né, e que acaba trazendo mais efetividade. Mas a ênfase assim, está na supremacia da investigação, assim, se demorar na investigação, porque a menos que a gente faça essa investigação, por exemplo, da história do lugar e entenda quais são as fronteiras, né? Então, nessa linguagem de sistema, quais são as fronteiras do sistema, que lugar é esse, o quão grande é aqui, até onde vai, né? Qual que é... Se um sistema é feito de elementos, né, e de conexões entre esses elementos, quais são os elementos mais significativos e quais são essas relações e que tipo de fluxo, né, se manifesta nessas relações? Se também um aspecto definidor do sistema é a essência, né, um propósito, né, esses conjuntos, né, de elementos e de relacionamentos operando de forma auto-organizada para tocar um propósito singular, qual que é isso? Tudo isso faz parte dessa investigação que, para além da linguagem de sistemas, está informada pelo princípio dos sistemas vivos, né? Onde a gente vai estar olhando para a integralidade, para esses alinhamentos, essa auto-ordenação alinhada, para isso que a gente chama de vocação do lugar, né? Que é para essa história evolutiva do lugar, entendendo de onde ele está vendo e para onde ele quer ir. Enfim, então tudo isso demanda de nós assim um processo de investigação não só sistêmica, mas
fenomenológica também, assim, para tocar o espírito, né, desse lugar. E na medida que a gente entende que lugar é esse, para onde ele quer ir, a gente consegue aproximar, né, o nosso projeto de uma atuação que seja mais apropriada, né, na medida que ajuda esse lugar a se realizar de forma autodeterminante, né, se tornar quem ele quer ser dentro dessa jornada evolutiva, né. Então, esse é o efeito esperado. O resultado que a gente vê de esse sentido de um encaixe maior, né, de sustentabilidade assim, dos projetos nesses lugares, nesses territórios, na medida que eles começam a servir a esses todos, né, e não só a fazer intervenções autorreferenciadas, né, e que pouco toca, né, no sistema como um todo, porque pouco está interessado, talvez, no entendimento, né, desse sistema como um sistema integral. Eu queria falar, não sei se ainda vai dar tempo. Dá sim, Simone. Dá sim? Então, eu estou voltando agora, porque eu comecei e acabei não conseguindo entrar na plataforma direito. Eu acho esse espaço de poder pensar de uma forma como a Cláudia, eu acho que falou de uma forma sistêmica, maior, é super importante, porque quanto mais eu fico nas redes e no ensino, que está toda a distância, mais eu vejo todo mundo se encaixando numa partezinha pequenininha, numa postagem de rede social, num depoimento, assim, parece que estão fazendo as margens de pequenos rios, sabe? Eu acho que esse lugar mesmo para devagar e para esse espaço, né, para devagar e para pensar maior, é muito importante para mim, pelo menos. É uma curiosidade que eu gostei muito de quando vocês apresentaram a estrela dos capitais, e eu queria saber se isso vai ter alguma coisa mais profundamente, ou orientação de leitura, alguma coisa assim, lá na plataforma. Isso é uma pergunta. A outra é sobre o mapeamento. Existe alguma orientação também, alguma leitura, alguma coisa assim mais específica que eu possa procurar sobre o mapeamento? Porque eu estou relendo esse livro do Culturas Regenerativas, né? E aí eu me peguei exatamente ontem lendo sobre esse grande mapa que ele fala sobre o pensamento sistêmico, as 12 dimensões, sistêmico não, regenerativo, né? O modelo sistêmico mundial, e ele fala sobre as 12 dimensões que são os nós desse sistema regenerativo. E ele faz tipo meio que um mapa muito cheio de ligações. Eu queria uma forma de me aprofundar nesse tipo de olhar, que eu acho que ajuda a gente a ampliar dentro desses quadradinhos que a gente se vê nos pixels, né, da vida. Que legal. Sim, que legal, Simone. Sim, a trilha, na verdade, ela foi toda construída para isso, né? Para nos ajudar a começar a experimentar com os mapeamentos. É uma trilha introdutória, né? Para quem ainda está começando a investigação do pensamento sistêmico, apesar de todo mundo aí já tem uma base por conta das outras discussões que a gente vinha fazendo, né? Mas eu vou aproveitar e compartilhar aqui rapidinho a minha tela, Simone, que eu vou te mostrar aqui. A gente liberou hoje a trilha, né? Essa aqui é a plataforma, a gente tem o nosso fórum e tal, e aqui é onde estão as trilhas de aprendizagem. Então, a primeira foi o paradigma regenerativo, liderança regenerativa e pensamento sistêmico aqui, né? Então, cada parte dessa traz uma ideia, um conceito, um quadro, né? Por exemplo, aqui eu faço uma comparação, né, da visão de mundo mecanicista com características, né, da visão de mundo mecanicista, e comparando, correlacionando elas, né, com o equivalente ecológico, e a parte mais específica de mapeamento. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem alguns, intervenção nodal, modelo iceberg, investigação sistêmica, mapeamento aqui, ó. Eu trago algumas possibilidades, né? Mapeamento de atores, um comentário rápido e um PDF de orientação, né? Está seguindo mais ou menos...
mostrar na frente aqui. Está seguindo mais ou menos esse padrão. Então, tem atores, linha do tempo, tendência, loops de feedback, né? Os outros tipos de capitais. Então, aqui tem um PDF que explora um pouco os outros tipos de capitais, né? E outras discussões aqui também. E mais... E o que a gente... Assim, e o mais interessante é que a gente vai poder experimentar isso nos grupos, né? Então, se você já tem alguma... Né, já está investigando algo, já tem uma curiosidade, seu olhar já está voltado para algo, né? Você pode juntar algumas outras pessoas e a ideia é que sejam grupos pequenos, aí de 5, até no máximo 6 pessoas, para poder conversar em cima de um caso real. E aí a gente vai poder, né, tirar dúvidas e aprender dessa forma. Chegamos já no nosso horário, mas acho que se tiver mais alguém querendo dar uma palavrinha, acho que dá tempo e a gente encerra. Queria falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Então, esse conceito, né, da regeneração, ele chegou para mim tem pouco tempo e eu fiquei assim muito maravilhada assim com filosofia do pensamento, porque essa coisa da sustentabilidade tem me acompanhado já tem um tempo, mas cada vez que a gente vai buscando mais conhecimento, mais coisas vai aflorando e evoluindo no nosso pensamento, né? E, assim, uma coisa que me chama muita atenção, assim, que me incomoda até às vezes, é que tem tanto conhecimento interessante, né, nessas áreas, tecnologias, assim, diferentes formas de fazer as coisas muito melhor do que a gente faz atualmente, e não vejo, às vezes, muita força, né? Talvez pelo pouco acesso ao conhecimento, né, nessa perspectiva, e também pela pouca mobilização, sim, das pessoas que conhecem sobre o tema, utilizar melhor da tecnologia para que isso seja mais difundido, né? E que chegue até, assim, melhor no esclarecimento de pessoas que são liderança, que tenha, né, a condição de criar leis, criar coisas para facilitar e gerar interesse por esses temas. Porque quando você vai trabalhar, né, nessa perspectiva, geralmente encontra muitas barreiras, muitas, às vezes gigantes. Sim, sem dúvida, Vanessa, com certeza. E essa é a nossa tentativa, assim, por isso que a gente está apostando muito em trabalhar em grupo, né, em comunidade e ao longo do tempo. Porque são discussões que não são pontuais, são processos de transformação pessoal, então a gente precisa estar conversando, a gente precisa viver, né? Então nós estamos apostando em um espaço continuado para pessoas que realmente queiram se envolver um pouco mais, enfim, cada um tem o seu caminho, os seus processos, né? Mas é sim um desafio muito grande e a nossa intenção é criar essa comunidade de apoio, essa rede de apoio mútuo, onde a gente vai conseguindo aí, enfim, melhorar a qualidade do pensamento dentro de espaços como esse. Que se dissemine, porque sustentabilidade, né, isoladamente não se faz. Sim. A pessoa não tem força. Sim. E é muito complexo, né? Muito complexo. O problema é complexo. Com certeza, Vanessa. Vanessa, a gente chegou na nossa hora aqui, mas a gente pode continuar essa conversa. Estamos disponíveis aí no Instagram, e-mail. Mas é isso, pessoal. Quero honrar o horário de vocês. Agradeço muito a presença de todo mundo. A gente ficou muito feliz. Tem várias pessoas novas, muitas pessoas antigas também, que estão, né, enfim, que a gente já se conhece há algum tempo. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Um ótimo descanso, uma boa noite. Seguimos aí fazendo um trabalho de formiguinha e
convidando vocês aí para juntar-se a gente, somar, contribuir, colaborar. Estamos disponíveis. Obrigado, pessoal. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.